em todas as profecias é como se fosse uma carta, porque o mensageiro, no caso aqui é o profeta Malaquias, é o mensageiro. O destinatário é os sacerdotes da tribo de Levi. E o que enviara é o próprio Eterno. Então o profeta, ele começa a profetizar sobre o entregar para o Criador. Porque ali o povo entregavam os animais, entregavam 10% dos animais. E aqueles animais que eles entregavam eram muitas vezes os animais aleijados, animais doentes, que não prestava para o consumo. E então, muitas das vezes, quando também ia levar os alimentos ali das suas lavouras, levar o feijão, levar o arroz, levar as frutas, eles também escolhiam aqueles alimentos que estavam já bem estragados. Isso depois de Levi, porque Levi foi um sacerdote que foi obediente ao Criador. Mas a sua descendência, os demais sacerdotes, eles estavam levando só as coisas que não prestavam mais para ele, levava para o sacrifício e para os sacerdotes ali distribuir entre os pobres, as viúvas e os necessitados. Porque a questão é que o dízimo dos alimentos, o dízimo dos animais, era para sustento dos sacerdotes e sustento dos pobres, das viúvas e dos órfãos daquela época. Naquela época não tinha ninguém que não tinha como trabalhar, era aposentado, não tinha aposentadoria. Então, naquela época era muito difícil para quem tinha deficiência, que não tinha como trabalhar, ou então uma mulher que era viúva e um filho que não tinha pai, não tinha mãe, que era órfão. Então era muito difícil. Esse alimento era especialmente para distribuir no meio daquela comunidade, para aquela comunidade. Mas os sacerdotes, pela ganância, pela avareza, estavam fazendo desta forma, querendo enganar o Criador. E o Criador lhe repreendeu através do profeta Malaquias duramente. Isso foi para aqueles dias do profeta Malaquias, do sacerdócio Levi. Mas trazendo hoje para os dias de hoje, muitos estão querendo ser sacerdotes, muitos religiosos, muitos líderes religiosos, pastores, bispos, apóstolos, todos esses querendo ser os sacerdotes dos dias de hoje, dos dias atuais, da idade moderna. Mas só que esse sacerdócio aqui, ele era da tribo de Levi, e a promessa era para eles. A promessa e o dever e a obrigação era para eles. Agora a promessa da bênção de chuva e de a terra dar muitos alimentos foi para eles também. Mas só que os sacerdotes de hoje, que estão nos púlpitos das denominações,
com a sua ganância, a sua arrogância, o seu orgulho, as suas heresias, pregam para o povo menos esclarecidos, que não estudam as Sagradas Escrituras, e dizem que o dízimo é para hoje, é para a nação brasileira, é para o povo brasileiro também, e é obrigatório dar 10% para eles, no templo deles. Agora me veja bem, meu amigo, aqui já havia roubo, e o que entrava ali, a determinação do Criador era para os pobres. Ali não era para tirar nada para a construção de templos. Ali não era para tirar nada para nada. Era somente para alimentar, matar a fome dos pobres, viúvas e necessitados. Matar a fome. Aquele gado que entrava ali, aqueles animais, era para matar e para comer. Aquelas frutas, aqueles alimentos do campo, da lavoura, era para também comer, para se alimentar. Ali não rolava dinheiro, ali não rolava dinheiro, ali o que acontecia era que aquele alimento entrava para matar a fome dos pobres e das viúvas e dos órfãos. Mas isso foi uma aliança que o Criador fez com os sacerdotes, os levitas, uma aliança para poder suprir a necessidade daquele povo. Mas hoje os que querem ser levi hoje, mesmo que eles recebessem esse dízimo, essa oferta, eles não estavam de acordo com a vontade do Criador, porque aqui na velha aliança esse dízimo era repartido entre os pobres. E o dízimo que entra hoje nas denominações desses líderes, desses falsos pastores cão gulosos, esse dízimo eles pegam e distribuem entre os pobres, entre os órfãos, entre as viúvas. Esse dízimo que entra lá, que eles tiram do pobre e já da viúva e do pobre, do necessitado, aquele que não tem nada, ele tira 10% dele. Aquele 10% que junta com outro 10% e que junta com outro 10% e que dá 10 mil reais, dá 20, dá 50 mil, às vezes mais. Ele pega esse dinheiro, esse dízimo que entrou e distribui entre os pobres. Então é o que a palavra diz em João 10, que aquele que veio ante deles é ladrão e salteador, é mentiroso, ele não é pastor, porque ele vem ver o lobo e ele foge. Então, meus amados, a palavra Malaquias 2:5, a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, foi uma aliança de vida e paz. Foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Aqui em Malaquias está falando que foi uma aliança. Não é uma aliança, não vai ser para as outras nações, para os outros povos. Então, será que você não vai despertar do sono? Porque esses falsos pastores, eles estão te enganando. Porque o dízimo é para os levitas, o dízimo é para Israel. Hoje, nessa nova aliança, o que o Salvador pede é o que falou para aquele mancebo: reparta o que tu tem com os pobres,
e segue o Criador, e segue o Salvador. Reparte o que tu tem, ajuda o pobre, ajuda o necessitado, e segue o Salvador, e terás um tesouro nos céus.